Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom gente, o século XX foi o mais mortal da história da humanidade. A gente teve aí avanços tecnológicos que propiciaram com que o armamento chegasse num nível antes impensado. Desenvolvimento aí de metralhadoras, tanques de guerra, mísseis, até a própria bomba atômica. Então a gente teve aí o século mais mortal da história, com a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, fazendo 20 milhões de vítimas. E a Segunda Guerra Mundial entre 39 e 45, fazendo mais de 60 milhões de vítimas. Realmente é muita coisa, em nenhum outro século a gente conheceu esse tipo de coisa. Bom gente, agora vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Para entender por que ela começou, a gente vai ter que voltar no tempo lá no século XIX. Bom, o que aconteceu de interessante no século XIX, professor, que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Bom gente, no século XIX, a Europa passava pela Revolução Industrial. As potências europeias, a Inglaterra, a França, a Alemanha, buscavam aí expandir os seus mercados e ir em busca de matérias-primas na Ásia e na África. Foi o tal do neocolonialismo. Esses países dominaram territórios importantes desses dois continentes. A Inglaterra dominando aí a África do Sul, por exemplo, a Índia, a Alemanha dominando a região central da África, entre outros pontos. Temos aí, então, que no século XIX a rivalidade entre esses países atingiu níveis altíssimos. A desconfiança mútua, galera, fez com que tivemos uma corrida armamentista. Os países começaram a desenvolver seus armamentos, crescer as suas forças militares com desconfiança um do outro. Paralelamente a isso, a gente tem a situação dos nacionalismos crescendo cada vez mais. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, cada vez mais essa ideia de nacionalismo, de patriotismo crescendo durante o século XIX. Processos aí que acontecem simultaneamente com a unificação da Alemanha e também com a unificação da Itália, que permeiam tudo isso. Bom gente, além disso, no século XIX, tínhamos o imperialismo alemão, que buscava proteger regiões de população alemã, como a Tchecoslováquia e a Áustria. É o tal do pan-germanismo, ao passo que a Rússia também tinha essa noção, a Rússia czarista, de proteger países de cultura eslava, como a Sérvia, a Ucrânia. É o tal do pan-eslavismo. Isso faz com que, gente, no século XIX, a Europa seja um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. As tensões eram muito grandes entre os países. Faltava só um fiapinho para a coisa toda explodir. E foi o que aconteceu. O assassinato do arquiduque da Áustria, pessoal, Francisco Ferdinando, em visita a Sarajevo, na Bósnia, por um grupo de estudantes sérvios. A partir daí, pessoal, a situação desandou completamente. A Áustria, insatisfeita com o rumo das investigações, na situação do assassinato, acabou declarando guerra à Sérvia. Para proteger a Sérvia, a Rússia, que via aí a Sérvia como uma protegida, declarou guerra para a Áustria, por causa do pan-eslavismo. E por causa do pan-germanismo, a Alemanha vai e declara guerra para a Rússia. Pronto, aí o negócio desandou completamente. Bom gente, então a guerra vai se desencadear em dois lados bem definidos. De um lado, a Tríplice Entente, que começa com a França, a Inglaterra e o Império Russo, que fica até 1917 na guerra, quando acontece a Revolução Russa ou Revolução Bolchevique. Os comunistas depõem o czar na Rússia e tiram o país da guerra. Depois, a partir de 1917, do lado da Tríplice Entente, a gente vai ver a entrada dos Estados Unidos, entre outros países aí que também vão participar desse lado. E do outro lado da guerra, que é o lado que acaba perdendo, a gente vai ver aí os impérios centrais, que são o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e
e o Império Otomano. Bom, gente, aqui cabe uma observação interessante. Há quem entenda que a Primeira Guerra Mundial, e depois a Segunda, mas principalmente a Primeira, simbolize a queda definitiva do antigo regime. As monarquias absolutistas que começam a cair na Revolução Francesa em 1789 vão caindo e voltando durante todo o século XIX, mas desaparecem de vez da Europa com o final da Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão é o lado perdedor, acaba sendo dissolvido, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo também, todos são dissolvidos depois da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Bom, gente, os primeiros anos de guerra foram marcados pelas trincheiras, valas enormes onde os soldados se colocavam para poder avançar aí o espaço que é de poucos centímetros, poucos metros em meses ou até anos. As trincheiras se colocavam principalmente entre a França e a Alemanha, onde a guerra se desenvolveu com maior intensidade. Nessas trincheiras, pessoal, foi um verdadeiro horror, porque os soldados morriam ali não só devido ao conflito armado, mas também de doenças, fome. Pouco se conseguia avançar nessas trincheiras e viraram verdadeiros cemitérios a céu aberto. Um horror. A guerra, pessoal, pelo menos até 1917, pouco andou de um lado para o outro, ficando bem truncada aí nessas trincheiras. Mas, a partir de 17, muita coisa muda. Primeiro a Rússia sai da guerra. Aí a Alemanha poderia comemorar, um inimigo a menos, legal, agora ela pode se concentrar na guerra do lado da França. Mas ela não conseguiu se comunicar e se articular taticamente muito bem com o Império Austro-Húngaro para poder fazer isso bem. E a entrada dos Estados Unidos, logo nesse momento, acaba piorando a situação para a Alemanha. A Alemanha fundou o navio Lusitânia, navio estadunidense no Atlântico, galera. Esse navio enviava mantimentos, armas, para a Inglaterra. A Alemanha, sabendo disso, vai lá e afunda o Lusitânia. Resultado, Estados Unidos declarando guerra para a Alemanha. Isso desequilibra muito o jogo de forças ali na Europa. Paralelamente a isso, gente, o uso da aviação. Nesse final de guerra, a partir de 17 principalmente, a gente tem cada vez mais uso de aviões de combate. Mas nada parecido com o que a gente vai ter na Segunda Guerra Mundial e depois. Porque esses aviões, galera, eram assim, de uma simplicidade tão grande que os próprios pilotos tinham que pegar as bombas para poder jogar lá embaixo para atingir os alvos. Mesmo assim foram fundamentais nesse momento para desequilibrar para o lado da Tríplice Entente. Apesar que a gente tem aí, olha só que ironia, o piloto de avião mais famoso da Primeira Guerra Mundial foi do lado da Alemanha, do lado perdedor, o tal do Barão Vermelho. Mas a guerra aérea na Primeira Guerra Mundial foi mais decisiva para a Tríplice Entente. Então, gente, a partir de 17 tudo mudou. Esses fatores aí, entrada dos Estados Unidos, uso da aviação, novas táticas de guerra, fizeram com que as trincheiras acabassem aí andando definitivamente. A Alemanha vê aí o seu território ameaçado e acaba aceitando a rendição em 1918. Quando aceita a rendição, a gente tem aí a cifra de 20 milhões de mortos em um conflito mundial, apesar dele ter se localizado principalmente na Europa, mas esses países tinham colônias na África, colônias na Ásia, e nesses territórios também tivemos a guerra acontecendo. No Atlântico, só a América praticamente que fica imune à Primeira Guerra Mundial. Bom, gente, a Alemanha é obrigada a aceitar, com a sua derrota, o Tratado de Versalhes. Um tratado que previa que a Alemanha foi culpada pela guerra e deveria pagar uma multa milionária para os países vencedores. Além disso, a Alemanha seria proibida de ter exército, produzir armas, enfim, a Alemanha acaba sendo penalizada pelo conflito. Mas na verdade a gente sabe que a Alemanha não foi bem culpada pela guerra, Os países vencedores que colocaram isso para ela. Porque como a gente bem viu, a guerra começou não por causa da Alemanha, foi por causa dos nacionalismos, corrida armamentista, todo mundo teve a sua responsabilidade ali. A Europa era um barril de pólvora antes da guerra. E gente, esse Tratado de Versalhes
vai ser um dos fatores que vai facilitar com que o partido nazista suba no poder depois, porque a Alemanha se sentiu humilhada por esse tratado. E Hitler vai usar muito bem isso a seu favor. Logo depois de alguns anos, a Alemanha já vai se recusar a seguir esse tratado, né, com os nazistas no poder. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida, pergunta, deixa o seu comentário, sua pergunta, que a gente vai debatendo nos próximos vídeos, tudo bem? Um abraço e até a próxima!